Boa noite, pessoas queridas da Formação Mulheres Inspiradoras, pessoas que acompanham o nosso canal. Estamos aqui para mais uma aula aberta, esse projeto Aula Aberta do programa Mulheres Inspiradoras, que começou neste ano, né, com esse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, com a criação do canal, para que a gente possa deixar aqui todo o conteúdo da nossa formação disponível para quem queira assistir, para que vocês possam reassistir. Hoje nós temos um encontro muitíssimo especial, com o professor Francisco Thiago, que é uma referência para falar de currículo no nosso país, e nós estamos aqui numa situação que a Gina está emocionadíssima e vai contar para vocês por que esse encontro para ela é tão especial. Então é isso, boa noite, sejam bem-vindos, está com vocês. Boa noite, gente querida, que alegria ver esse chat se movimentando tão intensamente. Nossas cursistas e cursistas já estão aqui, professores e professoras maravilhosos, sejam todos muito bem-vindos. E como a Maysara disse, esse para mim é um encontro muito especial. Eu já tinha guardado aqui no meu coração um desejo antigo de chamar o Thiago para o nosso canal. Eu queria fazer alguma coisa junto com ele, porque o Thiago, gente, eu chamo o Thiago, né? Francisco Thiago foi meu aluno, e eu não conto isso para dizer que eu tenho algum mérito no que ele faz e no que ele se tornou. Eu estou sentindo um ruído. Vocês estão ouvindo, gente? Será que sou só eu? Está ouvindo, Thiago? Um ruído? Não, estou ouvindo não, Gina. Para mim tá bom, som. Vamos fazer um teste. Que tem um retorno, talvez. Eu acho que é o retorno do microfone do Thiago, né? Será? Vou colocar no mudo, então, enquanto você fala. Tá. Então, o Thiago, gente, foi meu aluno em 1900, lembrei a data. Eu era professora dinamizadora. Olha que coisa antiga, hein? Professora dinamizadora. Ele era aluno da professora Hilda e eu fui professora dinamizadora dele. E o que eu posso dizer para vocês, gente, é que o Thiago sempre foi um estudante dedicadíssimo. Todas nós que éramos professoras dele, sabíamos, a gente não tinha certeza de por onde ele ia caminhar, mas a gente tinha certeza que o que quer que ele fosse fazer, ele faria de maneira brilhante. Então, eu que já fui professora do Thiago, tenho o Thiago hoje como um grande mestre que me inspira, com quem eu aprendo muito, e hoje ele vai trazer para a gente um tema sobre o qual ele já tem se debruçado em muitas pesquisas, muitas publicações, e que eu considero central, estratégico, relevante para a gente trazer a proposta pedagógica na qual a gente acredita, que é a proposta pedagógica, como diz Abel Hooks, que entende a educação como prática da liberdade, uma pedagogia engajada, para a gente trabalhar com pedagogia de projetos, que é um caminho que eu acho muito potente, né, para materializar a educação na qual a gente acredita, a gente precisa ter muita clareza desses conceitos que estão anunciados no Currículo em Movimento. O que é currículo integrado? O que é eixo transversal? O que é eixo estruturante, eixo integrador? A gente precisa saber disso tudo. E, olha, eu ainda não conheci ninguém que falasse sobre essas temáticas com tanta propriedade quanto o Francisco Thiago faz. Então, Thiago, para nós é uma honra imensa estar te recebendo nessa noite aqui no nosso canal. Fique à vontade, a palavra está com você. A gente combinou com o Thiago, gente, que ele vai fazer uma fala de 45 minutos e a gente quer reafirmar aqui um compromisso que nós temos no canal. Nós não acreditamos em formação como entrega de conteúdo, porque nem para a formação de professor a educação bancária serve. Ela é ruim para a formação de qualquer pessoa. A gente acredita na educação e na formação como interação. Então, à medida que o Thiago for falando, por favor, coloquem no chat as impressões, as dúvidas, as discordâncias, as percepções, porque isso traz vida para esse momento formativo, e eu sei que ajuda o Thiago também a ir organizando a fala dele para atender melhor as demandas de vocês, tá bom? Thiago, tá com você, meu querido. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. Gina, é um prazer imenso dividir esse espaço com você aqui, ser convidado nesse canal, que já é uma referência
no Brasil inteiro, né? O canal Mulheres Inspiradoras, que nasce a partir de um projeto premiadíssimo no mundo inteiro. E, Gina, ter sido seu aluno há alguns anos atrás, digamos assim, deu fruto sim, e eu hoje costumo dizer que a cadeira que eu represento na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação, nada mais é do que a materialidade daquilo que eu vivenciei aqui em Ceilândia, no Distrito Federal, nos anos em que eu estudei aqui no Centro de Ensino Fundamental 10, na Escola Normal de Ceilândia, e depois nas graduações, no mestrado, no doutorado. Então, é um prazer dividir com vocês esse espaço de formação aqui, discutindo um tema que para nós é tão caro, no momento político que o Brasil vive, no meio dessa pandemia, no meio de um ensino remoto, no final de um ano letivo tão sofrido para os professores e professoras do Brasil inteiro, do nosso lugar de fala da Universidade de Brasília e aqui no Distrito Federal. Eu preparei um slide para vocês aqui, na verdade, quero endossar as palavras de Gina e dizer que não é um depósito de conteúdo, absolutamente, mas uma troca afetuosa de conhecimento aqui. Sintam-se à vontade para dialogar comigo. O que eu vou desenvolver com vocês aqui, trabalhar, na verdade, já está publicado no formato de livro, e a Gina já teve contato com esse livro aqui, com essa obra, com essa publicação aqui, tá? Depois eu falo para vocês no final da fala, ao longo da nossa discussão, como é que vocês fazem para adquirir o livro aqui. Esse livro ainda é um desdobramento da minha tese de doutorado, defendi essa tese de doutorado há alguns anos atrás, e eu ocupo, né, faço as discussões do currículo, da formação de professores na Universidade de Brasília, tem um grupo de pesquisa que investiga exatamente isso, a relação entre currículo integrado, interdisciplinaridade e as imbricações dos eixos transversais e estruturantes para a política de formação de professores. Isso é muito caro aqui no Brasil, sobretudo nos últimos 20 anos, quando a gente tem a entrada dos PCNs que vieram importados, sobretudo da Espanha, aqui para o país, e que naquela época já havia uma discussão muito importante sobre o uso da integração de áreas e de conteúdos e desses eixos, mas não havia uma preocupação em nomear, conceituar isso dentro da sala de aula. Então, essa política foi importada, né, nós trouxemos para cá, na figura ainda do nosso ministro da Educação, na época do Fernando Henrique Cardoso, do então presidente da República, e isso só foi aumentando na era Lula, nas diretrizes curriculares, com a Base Nacional Curricular Comum, isso entrou com muita força. Em vários estados brasileiros, o uso dos termos eixo, categoria temática, seção temática, isso é muito forte, mas poucos pesquisadores pelo país têm essa preocupação de nomear, de trazer uma discussão mais teórica para fins práticos, porque embora a minha preocupação seja teórico-prática, e eu fui professor da educação básica por quase 15 anos, eu jamais deixei de me preocupar com a sala de aula dentro da educação básica. Então, a minha preocupação, eu sempre digo que é teórico-prática. Como dizia o Paulo Freire, de nada adianta um excesso de bagagem teórica sem aplicabilidade prático-metodológica. Tampouco também é uma irresponsabilidade na área docente você ter um excesso de visão prática sem ter uma bagagem teórica. Então, teoria e prática caminham juntos, e se nós quisermos mesmo mudar a história da educação nesse país, a gente precisa se fundamentar. Eu me coloco à disposição, então, para dialogar com vocês a partir de agora, do ponto de partida dos slides. Eu vou pedir auxílio, então, para as colegas aí que estão nessa colaboração. Isso, acho que vocês vão conseguir ver os slides aí. Eu vou projetar aqui do meu lugar e espero que vocês consigam enxergar o slide. Então, a Gina me pediu, gente, sabendo que essa fala faz parte do curso que vocês estão realizando, não é? Currículo integrado, reflexões necessárias ao trabalho com a pedagogia de projetos. Eu oferto essa disciplina de currículo dentro do programa de pós-graduação em educação na Universidade de Brasília. Acho que vocês estão vendo o slide aí, e eu faço essa discussão em 6 meses. Então, eu disse para a Gina que seria um milagre conseguir realizar isso em poucos minutos, essa discussão, mas assim, é uma discussão inicial. A relação que eu vou fazer com o currículo integrado e a possibilidade de levar isso para a sala de aula
por meio de uma das saídas, que é a pedagogia de projetos. Veja só, eu não vou trazer para vocês aqui uma receita de bolo, mas uma possibilidade que eu sei que dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e eu posso falar isso de cadeira porque fui professor da rede pública de ensino por quase 15 anos, nós já tentamos e fazemos belíssimos trabalhos de integração diária, de conhecimento, tentando sair daquela velha caixinha das disciplinas isoladas. E depois eu vou dizer para vocês qual é o problema de ainda tentar manter áreas estanques, aulas estanques e separadas. A gente não consegue mais desenvolver capacidades, habilidades e competências com estudantes tendo aulas apenas com 50 minutos de aula e cada professor chega, dá o seu recado e vai embora. O formato do mercado, do mundo do trabalho já mudou, o ingresso, as formas de ingresso na universidade já mudaram, tá? Gente, eu estou falando aqui, né, e eu sempre brinco, falando sério, que essas aulas remotas que eu dou na universidade ficam parecendo, às vezes, sessão espíritas, que a gente fica perguntando o tempo todo, está me ouvindo? Se está me ouvindo, dá um sinal. Então, eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo bem. Eu espero que sim. Eu vou seguir aí. Eu vejo de vez em quando um recadinho aqui nos chats, né? Mas vamos lá. Do que nós vamos tratar, então, nesses minutos que eu tenho para poder dialogar com vocês? Porque me interessa muito o diálogo depois. Então, eu separei alguns pontos importantes para tratar daquilo que, de fato, me foi pedido. A relação do currículo integrado com a pedagogia de projetos. O que a pandemia nos reensinou? Nós tivemos que avançar em 6 meses o que a gente precisava ter avançado em um século, na questão do avanço das tecnologias e em muitas outras coisas. Eu vou falar um pouquinho do currículo de transição. Eu sei que os colegas aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal têm penado muito em ter que atender algumas demandas da própria Secretaria de Educação, em solicitar que se modificasse o currículo em movimento para o ano que vem, com adaptações, tendo que fazer isso pensando na realidade do ensino, que provavelmente o ano que vem ainda será híbrido, quer dizer, uma mescla do ensino presencial com esse ensino remoto. Eu costumo dizer que nós não estamos praticando o ensino à distância. A gente tem que tomar alguns cuidados, porque esse ensino que a gente tenta fazer nessas plataformas que tentamos fazer em 2020, não é um precedente para a educação à distância. A educação à distância é uma modalidade muito específica, com legislação própria, que já acontece no país há muito tempo. O que nós estamos tentando fazer, tentando trazer para as plataformas digitais esse ano, por causa da pandemia, é um ensino remoto. Então, a gente fica tentando fazer isso da melhor forma possível, tentando não deixar ninguém para trás, mas as dificuldades são imensas. E o esforço tem sido hercúleo dos professores, das professoras, para não deixar ninguém para trás. Mas é muito difícil. Nós vamos tratar um pouquinho de OTP, que é a Organização do Trabalho Pedagógico, tentando sair dessa mentalidade disciplinar e, de fato, falar do campo do currículo, o que é, quais são as teorias, das fases, dos níveis, dos tipos, para entrar, de fato, no currículo integrado, tá bom? Gina, esse slide aí fica disponível depois, eu vou socializar com você via WhatsApp, que é mais rápido. Tudo que eu disser já está publicado nesse livro aqui, que vocês vão poder adquirir depois, tá? No currículo integrado, é um livro que já está publicado. Podem adquirir na editora, mas podem adquirir diretamente comigo também, tem desconto, tá bom? A gente tem que fazer um merchan, né? Tem que fazer um merchandising. Mas vamos lá. E Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire. A gente precisa falar de Paulo Freire. E o dia que esse país falar mais de Paulo Freire, executar suas ideias, materializar o que ele disse, nós vamos, de fato, fazer uma revolução nesse país. Ensinar o povo a ver criticamente o mundo é sempre uma prática incômoda para os que fundam os seus poderes sobre a inocência dos explorados. Então, quando Paulo Freire dizia isso lá nos idos dos anos 60, e ele de fato precisou ser exilado do país, porque a gente vive uma ditadura, ele está querendo nos dar um recado muito simples, mas muito forte, e que nos serve para os dias de hoje, em pleno século XXI, nos anos que a gente vive de tanta intolerância às diferenças, à diversidade. A gente acabou de passar aí pelo Dia da Consciência Negra, onde a gente viu cada vez mais um país cada vez mais homofóbico, mais machista, mais racista, mais xenófobo, e que a gente tem que dizer o tempo todo que sim, somos um país racista, sim, o país é um país que ainda discrimina as pessoas pela diferença de cor, de raça, de etnia, de religião, de opinião política, etc, etc. E o Paulo Freire vai dizer o seguinte: a gente precisa, sim, ensinar as pessoas a pensar. Não é a pensar como a gente pensa, mas é a pensar, a raciocinar, a dialogar. O dia que fizermos isso,
aí a gente vai incomodar aqueles que estão no poder, porque os explorados precisam pensar, e o fato de pensarem já incomoda aqueles que os exploram. Então, esse é o meu recadinho no início, já como pedagogo que sou e como historiador que sou, tá? Mais Paulo Freire. Esse é o livro que eu falei para vocês, do currículo integrado, tá bom? Vamos lá. O que a pandemia nos reensinou, gente? Que o Brasil ainda é um país muito desigual. Quando a gente vê crianças e pais que moram, sobretudo, na zona rural, tendo que improvisar internet a rádio, tendo que improvisar cabaninhas no meio da zona rural, no meio da campina, para os filhos e as filhas tendo que ter aula, professores tendo que entrar nos seus carros e levar o material impresso em casa, e a gente vê um apagão ainda do Ministério da Educação, que não desenvolveu política nos 3, 4 primeiros meses da pandemia, para mostrar como é que o país ia caminhar sem as aulas presenciais, é que a gente vê que o país ainda é um país desigual. A gente não pode escapar também dos avanços das tecnologias da comunicação, de fato, das TICs, da integração da comunicação. A gente precisa de formação, sim, e eu não me canso de dizer que quem tem que discutir formação de professores e professoras são as professoras e professores. A gente não pode deixar na mão daqueles que não discutem educação falar de educação. Quem tem que discutir educação é educador, é educadora. As metodologias ativas, elas são necessárias e tem que ser uma boa saída para muitos problemas de ensino e de aprendizagem. A gente precisa falar mais de sala de aula invertida, de gamificação, dos PBLs, que na verdade é aprendizagem por meio de problema. A parceria escola-família nunca foi tão essencial, que nós também, professores, a gente não vai ser substituído pela tecnologia. É claro que aqueles que não têm compromisso social e ético com o que fazem vão ser substituídos por qualquer um que faça melhor o seu trabalho, e aí gente ou máquina, eu não tenho dúvida disso. Precisamos diferenciar que informação e conteúdo não são conhecimento. Uma informação, ela pode virar conteúdo, que pode vir a ser conhecimento, mas não são sinônimos. Um currículo, o que é um currículo? O currículo é a forma de organizar o conhecimento. Mas se um currículo só é uma lista de conteúdo, não significa que ele vá virar conhecimento. É um percurso muito grande para que ele vire conhecimento. E disso vão depender muitas coisas, tá bom? Algumas tendências para o ensino daqui para frente, e a gente não tem a menor dúvida, né? Flexibilização do currículo, e eu estou vendo aqui o comentário da Isabel, né? Por isso que quem está no poder não gosta que a gente fale de Paulo Freire. Isabel, quem está no poder, e aí o Pierre Bourdieu, que é um francês da sociologia da educação, vai nos dizer isso muito forte. Quem está no poder não gosta de forma alguma que a gente trabalhe e desenvolva o capital intelectual das pessoas. Sabe por quê? Porque quem está no poder normalmente tem o capital econômico, financeiro, e não quer que as pessoas tenham um capital intelectual. Quem está no poder quer deter o capital econômico, político, financeiro e intelectual, porque aí se domina o mundo. É uma coisa surreal. Mas vamos lá. Há um tempo atrás, o Correio Brasiliense, com todas as críticas a essa forma, mídia, de propagar ideias, mas a gente precisa se apropriar e precisa ocupar os espaços de todas as formas de conhecimento, de mídia, enfim. O Correio soltou uma matéria muito interessante, que ele dizia algumas tendências para o ensino daqui para frente. E olha só o primeiro item, flexibilização do currículo. E quando eu vi isso, eu me deparo sempre com algumas discussões do campo do currículo que me preocupam às vezes, que são pessoas que às vezes não têm um entendimento da importância de ter um documento. E quando eu digo documento, gente, não é para engessar o trabalho do professor, não. A gente precisa de um documento para nortear e, a partir dali, melhorar o trabalho dos docentes. Porque muitos colegas meus que discordam das teorias críticas de currículo e vão descambar para as teorias pós-críticas, pós-estruturalistas e pós, e a gente consegue sim estabelecer diálogos com quem não é crítico, não tem problema nenhum, eles vão dizer que o trabalho de um curriculista, de quem é especialista de currículo crítico, engessa o trabalho do professor. E aí eu vou dizer o seguinte, tem que tomar cuidado com o esvaziamento dos documentos curriculares, porque pior do que ter um currículo engessado, escrito, é não ter nada. E aí o professor, a professora fica perdida, tá? Então, flexibilizar o currículo é sempre dar voz ativa a quem é o último árbitro do currículo, que é o professor, a professora da sala de aula. Se o professor não for autor do currículo, ele está autorizado a boicotar esse trabalho, tá? Então, outro ponto importante, uso coerente da tecnologia. Precisa entender que não é a educação que está a serviço da tecnologia, ao contrário, a tecnologia está a serviço da educação. Incentive cada vez mais a solidariedade, ampliar os espaços escolares, exercício do diálogo da escuta, qualidade na saúde física e psicológica de estudante e professor,
A gente não pode mais fugir dos games, os estudantes estão mais interessados na tecnologia e nos games. Como é que eu didatizo isso? Como é que eu levo ou trago os games para a sala de aulas? Essa coisa do Power Pupils em ação, que nada mais é do que trazer a tecnologia para o planejamento dos professores e das professoras. E não esquecer das metodologias ativas, né? Essa coisa também do empreendedorismo, da cooperação, gente, não é você ceder ao que o modo de produção capitalista faz, que é transformar tudo em mercadoria. Pelo contrário, é você pensar numa forma de revolucionar o capitalismo. Se é chegar no socialismo, no comunismo, ainda não sei. Eu tenho minhas convicções. Não acho que o modo de produção capitalista seja o caminho, mas a gente precisa se reinventar de dentro para fora. A cooperação é um dos caminhos, a solidariedade também, e não é pelo modo de produção capitalista. Isso eu tenho convicção, tá? Aí eu entro nas características do currículo de transição. Estou só monitorando meu tempo aqui, para a gente não perder o foco. No início da pandemia, em abril, maio, eu falo início, gente, mas o início para a vida escolar, quando a gente já tinha mais ou menos aí 40, 50 dias de lockdown na maioria das cidades brasileiras, um lockdown entre aspas, me foi pedido um texto pela Revista de Educação da Universidade Federal do Amazonas, que falasse disso, como é que seria um currículo que transitasse entre o ensino híbrido, remoto, presencial, e o ensino depois que passasse a pandemia. E eu escrevi e dei o nome de currículo de transição. Olha as características desse currículo de transição. Primeiro, nós vamos precisar de um esforço coletivo e solidário para adaptar a OTP. O que forma a organização do trabalho pedagógico? 3 elementos centrais: currículo, didática e avaliação. Nós vamos ter que pensar ou repensar horários, cargas horárias, além de ter metodologias de trabalho que sejam muito mais dinâmicas, flexíveis e seguras. Vamos ter que implantar formas de avaliar muito mais humanas e eficientes ao mesmo tempo. Olha, teve colegas da rede pública, privada, que vieram com muita sede ao pote, e aí não é culpa dos colegas, mas uma maneira de tentar minimizar os impactos da pandemia, e que trouxeram uma carga de trabalho muito pior do que era o ensino presencial no formato remoto. E a gente precisa repensar isso, sabe? Não é também trazer um currículo mínimo, aquilo que a gente viveu nos anos 90, porque isso é um problema. Não é também só uma adaptação, uma adequação, tirar o que presta ou o que não presta e ensinar só aquilo que eu acho importante. Mas é uma maneira diferente de trabalhar nessa pandemia. Eu acho que, aí vem o ponto F, ó. Priorizar uma proposta pedagógica que não cause mais sofrimento do que houve esse ano, já morreu, muita gente morreu, né? Contar com a colaboração de todos os sujeitos que estão implicados com a prática pedagógica. Isso inclui, sobretudo, gente, as famílias dos estudantes. Uma boa saída para isso também é o trabalho por projetos. É aí que entra a pedagogia por projeto, por tema, por eixo, sabe? Também nós, professores, gestores, eu sei que os colegas da gestão dentro da Secretaria de Educação do DF, que é a realidade que eu conheço mais de perto, estão fazendo um esforço hercúleo para dar conta de todo o trabalho que a gestão central também trabalhando muito para dar conta disso tudo. E investir em mídias tecnológicas é necessário. Enxugar matérias, temas, excesso de tarefa, otimizar o tempo. Então, tudo isso faz parte dessa denominação que eu dei desse currículo de transição. Aí vem, né? Os docentes são autores, executores e avaliadores dessa própria OTP. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa cobrança excessiva e essa responsabilização na figura do professor e da professora, sabe? Então, o suporte que é dado para os professores e as professoras na escola é fundamental. Ao mesmo tempo em que você tem que dar espaço e autonomia para os professores e as professoras trabalharem, você também não pode cobrar demais aquilo que ele não conseguia fazer nem no presencial. Então, isso também tem que ser pensado. Então, a OTP, que é a Organização do Trabalho Pedagógico, envolve os 3 elementos centrais de ser professor: currículo, didática e avaliação, sem esquecer no elemento que junta tudo isso, que é o próprio projeto político-pedagógico, tá? Então, estou destacando aí. Por que é importante pensar na OTP? Porque se antes da pandemia, currículo, didática e avaliação tinham que estar bem alinhados, durante a pandemia, nesse ensino remoto, isso também precisa ser repensado, viu, gente? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, embora isso esteja até dentro do slide, porque agora eu vou passar para o tema do currículo integrado, né? Para dizer o seguinte, não é da noite para o dia que um professor, uma professora, que desde o pré-escolar, quem fez pré-escolar, é claro, quem estudou nos anos iniciais, nos anos 90 ou antes disso, não fez pré-escolar, quase não fez. Mas as pessoas que fizeram aí os anos iniciais, a graduação, há um tempo atrás,
foram ensinados de forma disciplinar, ou seja, por matérias. Então, quem foi ensinado por matérias tem dificuldades de trabalhar de forma diferente. Então, mas aí eu coloquei essa imagem aí da paideia grega, que durante, e a história da educação nos ajuda a pensar isso, os gregos ensinavam para uma formação integral, para uma formação holística, não tinha separação por matéria. Então, quando o preceptor tinha o estudante grego para ensinar, ensinava tudo, não existia divisão de matéria. E isso, ao longo do tempo, foi sendo quebrado, né? Então, você tem um salto, por exemplo, essa imagem, né, retrata um pouco do que era a Idade Média. A educação na Idade Média era ensinada também de forma completa. Você tinha um preceptor, normalmente era um monge católico, que era responsável pela educação e a instrução, no caso das mulheres, algumas poucas que tinham esse privilégio, mas no caso do cavaleiro, que o grande objetivo da elite medieval era formar o cavaleiro. Ele tinha aula de gramática, aritmética, depois é que os jesuítas entraram na história e criaram o currículo da Idade Média, o chamado trivo e quadrivo. O trivo com 3 disciplinas, o quadrivo com 4 disciplinas, as chamadas 7 artes sagradas liberais. Então, depois, veja só, eu estou falando que até o século XIV, XV, as matérias escolares não existiam, essa divisão. Você tinha ali, mais ou menos, obviamente, dentro da área da ciência, você tinha as áreas do conhecimento, mas em termos de escola, não existia disciplinas escolares. Isso só passou a existir mesmo no século XVII, né? Depois que você tem ali o surgimento do Comênios, com a criação das escolas, antes disso você não tinha, né? Você tem a revolução do pensamento iluminista, aí você começa a ter o método científico, a forma de produzir conhecimento. Eu estou mostrando para vocês algumas imagens. Após a Revolução Francesa, com a ideia da escolarização em massa, da escola pública, aí você tem a ideia de disciplinas escolares, da escolarização em massa, aí você tem a divisão de caixinhas. Aí você tem um currículo dividido por disciplina. E aí começam a aparecer os problemas. A sala de aulas dividida por série, por ano, por nível de conhecimento. Então, veja só, ao mesmo tempo em que eu tenho avanços, porque a gente quer escola para todo mundo, a gente quer escola para todas as pessoas, mas a gente quer também que as pessoas não aprendam como se fosse um Frankenstein. Eu fecho a caixinha da história, eu abro a da matemática, eu encerro a das ciências. Na verdade, a gente quer que as pessoas tenham pleno domínio de todas as áreas, mas que saibam usar isso na vida prática. Esse é o grande desafio do currículo integrado, sabe? Então, algumas imagens para mostrar que hoje o mundo mudou, nós vivemos em plena era tecnológica, e o que a gente deseja é que os nossos estudantes saibam ter o pleno domínio disso de forma integradora e integrada. E aqui eu estou fazendo um papel de advogado do diabo, porque ao mesmo tempo eu estou dizendo, esse é o desafio, mas eu estou dizendo que os meus colegas têm essa dificuldade porque foram estudantes, professores que foram formados nas caixinhas. Esse é o desafio. Por várias definições de currículo. Ora, eu posso dizer, e os pesquisadores da área de currículo como eu, têm várias definições para currículo. Currículo é a expressão das relações de poder. Currículo é o equilíbrio do interesse de forças que gravitam no sistema educativo. É um território em disputa, sim. É um documento de identidade. Aí a gente pergunta, identidade de quem? Quem é que decide por que português e matemática tem mais conteúdo? Geografia e história, não. Olha, a primeira versão da Base Nacional Curricular Comum em 2016 não tinha educação artística, não tinha sociologia, não tinha história. Por que será? A quem interessa tirar sociologia e filosofia do ensino médio? Parem para pensar. Então, é sim um território em disputa. Os professores de matemática, que eu tenho um respeito muito grande, vão defender que tem que ter mais aula de matemática. Eu sou da história, eu vou dizer que tem que ter mais aula de história. E vou fazer uma provocação. Se tivéssemos tido mais aula de história, talvez a eleição presidencial, o resultado teria sido outro. Quem sabe, né? Não sei. Então, o currículo é, de fato, um campo de disputa. Talvez, se eu fosse trazer uma definição mais simplista, e isso é um desafio, eu poderia dizer para vocês essa noite que currículo nada mais é do que a forma de organizar o conhecimento, tá? Durante muito tempo, as pessoas associaram o currículo com aquele currículo vitae, currículo de vida, currículo para arrumar emprego, mas tem a ver com isso.
Quando você pensa em currículo, você pensa nas experiências que você coloca ao longo da vida, os cursos que você fez. Hoje a gente coloca tudo no Lattes, né? O currículo Lattes, o currículo da plataforma que está no CNPq. Mas o currículo escolar são todas as disciplinas e áreas do conhecimento que você organiza e que você separa, distribui ao longo da vida letiva do estudante. Por isso que é tão importante saber algumas coisas. Por exemplo, e são as grandes questões do currículo. Quem decide o que tem que ser ensinado? Por que tem que ser ensinado? Para quem tem que ser ensinado? E por quem que tem que ser ensinado? Essas são as grandes questões do campo de estudos do currículo, e sobre essas questões eu me debruço há quase 10 anos, tá? E não tem resposta pronta, não, porque se tivesse a gente não pesquisava. Então tá aí, ó. A palavra currículo vem do latim, a palavra é currere, significa pista de corrida. É o percurso de vida do professor, do estudante ali naquele ano letivo, no curso de graduação, na pós-graduação, enfim. Conhecimento de quem, qual a sua origem, né? É um campo epistemológico de estudo teórico, e eu costumo dividir na disciplina que eu oferto na pós-graduação em quatro grandes eixos, tá? Você, para entender currículo, o pontapé inicial são esses 4 pontos aí. Primeiro, conhecer a história do currículo, as suas definições. O ponto 2, os sistemas e níveis do currículo, as teorias e as manifestações e os tipos de currículo. Rapidamente eu vou tratar dos 4. Primeiro, onde é que o currículo nasce enquanto história, enquanto campo? Nos Estados Unidos da América. 1902, nós temos o primeiro livro chamado The Curriculum, ou seja, o currículo, com um estadunidense chamado Bobbitt. O Bobbitt escreveu esse livro, gente, por encomenda do governo estadunidense, e olha como o campo de estudo curricular é muito político e já nasce cheio de interesses. Os Estados Unidos da América se tornou uma potência industrial e econômica, e é até os dias de hoje. No início do século passado, no século XX, quando uma quantidade enorme de latinos entrou para servir de mão de obra nas fábricas. E lá, o governo norte-americano teve medo de perder, olha só que perigo, a natureza da sua cultura, que era de base anglo-saxã, inglesa e protestante. E aí eles pediram para o Bobbitt escrever um livro para consagrar um currículo nacional comum, tendo como base a cultura branca, cristã, protestante e heterossexual, que vem da Inglaterra, que foi a base da cultura norte-americana. Então eles escreveram esse livro, e aí nasce o campo dos estudos curriculares lá nos Estados Unidos em 1902, tá bom? E já nasce como sendo um campo de estudo político tradicional. O currículo era uma lista de conteúdos, tá bom? Quais são os níveis do currículo? E aí a gente vem para a Espanha, um curriculista de referência chamado Jimeno Sacristán, tá bom? E o Sacristán, ele traz para nós 6 níveis do currículo, e por isso que é importante saber quais são esses níveis de currículo, tá? Quais são esses 6 níveis? O primeiro nível é o currículo prescrito, é aquele que é oficial, que já está pronto, digamos assim. Por exemplo, as diretrizes curriculares, os PCNs, a BNCC. É muito importante, no mundo ideal, seria importante que os professores e as professoras participassem desse primeiro nível, tá? Porque eles se sentiriam autores da proposta. No segundo nível, o currículo apresentado aos professores seriam os materiais didáticos, apostilas, CD-ROMs, tecnologias. Terceiro nível, nível modelado pelos professores. Esse aí seria, por exemplo, os planejamentos, PPP, plano de ensino, plano de aula. O quarto nível, que é o currículo em ação, seria a aula executada, é onde o professor materializa tudo que ele planejou, tá? O currículo realizado, gente, seriam os processos avaliativos. Todo processo avaliativo que é realizado em função do que foi decidido é feito nesse nível de currículo. Então, as avaliações, testes, tudo é feito aí. E, por fim, o currículo avaliado são todas as etapas anteriores, quando o corpo docente, diretivo das instituições de ensino, para ver se funcionou. Eu sei que parece corrida, eu sei que parece muita coisa, mas o recado desse colega do currículo lá da Espanha, do Sacristán, que é uma referência, é para nos dizer o seguinte: mais importante do que saber de qual cada fase dessa é dizer o seguinte: por mais ruim que o primeiro lá, o prescrito, esteja, é possível que nas outras fases os professores, se derem autonomia para eles, consigam modelar e deixar esse currículo oficial com a cara da escola. Por isso que eu digo, por mais que a BNCC esteja ou possa parecer ruim, se nos for dada autonomia para os professores, a gente consegue modelar o currículo e deixar ele com a cara da escola,
tá bom? Pois bem, currículo formal são outras nomenclaturas. É o oficial, é o prescrito. Real é aquele que acontece na escola. Tem um tipo de currículo que, às vezes, ele é muito comum e é perigoso. E acontece o tempo todo, tá? E ele pode causar estragos enormes. É o chamado currículo oculto. É tudo o que acontece na escola, mas que não está expresso, que não está escrito. Exemplo, prova surpresa. Quem nunca passou pelo constrangimento de ter que fazer uma prova surpresa porque a turma simplesmente era indisciplinada e o professor aplicou a prova surpresa? Isso é uma forma de currículo oculto. É uma forma do professor expressar o seu poder na sala de aula. Ou então a questão desafio, quando o professor ensina tudo, mas esquece ou deixa de dar um conteúdo e passa uma questão surpresa. Currículo oculto. Binarismo na sala de aula, homem e mulher. O professor pede para formar fila lá fora. E ele não falou qual é o critério da fila. Normalmente, o que nós vamos ter? Uma fila de homem e de mulher. Isso também é currículo oculto, tá bom? Isso é importante. Olha, esses conceitos fundamentais aí eu não vou trabalhar com vocês agora, porque eu quero focar lá no final do currículo integrado. Mas são importantes a gente saber o que é uma base curricular, o que é um programa curricular, o que é uma disciplina. Para nós, interessa lá no final, ó. O que é educação integral e integrada? Gente, toda vez que eu tratar de formação ou educação integral aqui no Brasil, no campo curricular, eu estou falando de tempo relógio. Formação integral, é a criança mais tempo na escola. Toda vez que eu falar de formação, educação integrada, eu estou falando de currículo integrado, eu estou falando de juntar área, juntar professor. O ideal é que eu tivesse um currículo integrado, juntasse professores, colegas, temas, em uma escola de tempo integral. Isso é o ideal, tá? Não é também o que eu vejo acontecer aí país afora, pessoas tentando colocar as crianças 10 horas sem ter um projeto pedagógico coerente com isso. E isso não é escola de tempo integral com currículo integrado. Isso é importante frisar, tá bom? Vamos então para os tipos de currículo, tá? Os mais famosos, e é o foco da nossa fala essa noite, são esses dois aí. Currículo fechado ou coleção é o currículo separado por disciplina, isolado, tradicional. Os dois autores de referência é o inglês Basil Bernstein e o Torres Santomé. São os dois que vão denunciar e dizer, nas áreas e escolas onde a pobreza é muito grande, não tem preocupação em emancipar o sujeito e oferecer um currículo integrado, um currículo emancipador, um currículo para a vida, um currículo para possibilitar as crianças e os jovens a escolher a carreira que querem seguir, a universidade que querem fazer. Então, é uma grade disciplinar. Essa palavra grade remete à prisão mesmo. Então, no século passado, no início do século passado, esse inglês da sociolinguística fez essa denúncia e disse, existe o currículo fechado. Mas aí, o Santomé, ainda vivo, vai dizer, existe a possibilidade também do currículo aberto, que ele deu o nome de currículo integrado ou currículo globalizado, que está aí. É o currículo integrado, gente. Essa integração ela pode ocorrer por várias maneiras. E é aí onde eu entro. O currículo integrado, quem dá esse nome primeiro, lá em 1962, foi o inglês Basil Bernstein. Ele vai dizer que a integração acontece por meio de disciplinas, de eixos, de professores, mas quem vai dar os detalhes disso no final dos anos 90 é esse espanhol chamado Torres Santomé. Ele vai dizer que o currículo integrado pode ser um grande tema guarda-chuva, onde professores, comunidade escolar, escolhem todos os temas e colocam dentro de uma grande área e vão separando isso. E aqui para o Brasil, alguns estudiosos do currículo, como Nilda Alves, Ferraço, o professor Antônio Flávio Moreira, a professora Lívia Borges, aqui da UNB, e agora a gente vem trazendo essa discussão do currículo integrado e eu venho detalhando como é que isso se materializa na escola. Primeiro, currículo integrado está abrigado dentro de uma perspectiva crítica, democrática e plural. Não pode ser top-down, de cima para baixo. Não é um governo, não é uma instituição isolada quem decide que a rede pública, por exemplo, ou privada, vai fazer um currículo integrado. Isso tem que nascer da comunidade escolar, isso é importante. Quais são as exigências? Isso já é uma elaboração teórica minha, a partir da minha tese de doutorado e das minhas pesquisas agora dentro do grupo de pesquisa, dentro da Universidade de Brasília. Primeiro, eu escolho um eixo integrador estruturante, vou dar os detalhes disso. Tem que ter tema transversal, o trabalho tem que ser interdisciplinar e não é o fim das disciplinas, das matérias. Pelo contrário, elas são fortalecidas. Então, eu vou repetir essas exigências, que são as características do currículo integrado. Tem que ter um eixo integrador estruturante,
tem que ter eixos ou temas transversais e o trabalho tem que ser, no mínimo, interdisciplinar. Então, gravem isso aí. Essas são as 3 características do currículo integrado, tá bom? Olha só, o Santomé, ele faz críticas pesadas aos currículos que são organizados só por disciplinas isoladas. Eu não vou ler isso tudo, mas eu vou dizer basicamente quais são os problemas. Primeiro, os alunos ficam desinteressados, eles só decoram e trazem memória só para passar na matéria, os conteúdos são superficiais que o professor acaba não aprofundando quase nada. Os alunos, eles não veem ligação da vida prática com as disciplinas, sabe? E aí vem, né? Então, as características do currículo integrado, eu não vou repetir porque eu já disse, está publicado num artigo meu em 2015, eu reforcei na tese de doutorado em 2017 e no livro. Agora, olha que interessante esse desenho aí que eu coloquei para vocês, gente. Vocês devem conhecer a dança das fitas, que é uma dança de origem europeia, que é muito praticada na região sul do Brasil. Aí no meio a gente tem o chamado pau de sebo. Esse pau de sebo aí, a gente coloca as fitas todas enroladas. E no meio desse pau de sebo, vocês podem entender como se fosse o eixo estruturante. Esse eixo estruturante, a escola define coletivamente antes das disciplinas escolares. Digamos que nesse ano a gente definisse o eixo estruturante como se fosse saúde coletiva. As fitas que vocês estão vendo aí, gente, são as disciplinas e os professores. No que geografia, história, matemática, química tem a ver com saúde coletiva? Quais são os momentos e os conteúdos que vão dialogar e se juntar com saúde coletiva? Esses conteúdos vão atravessar o eixo estruturante e em alguns momentos do ano, eles vão ser os temas transversais, onde conteúdos e o eixo estruturante vão trabalhar junto com saúde coletiva. Né? Exemplo, quais são as pandemias que já existiram ao longo da história? A história vem contribuindo com geografia. Né? Quais são as grandes vacinas que já foram criadas pela humanidade que cessaram as pandemias? Quais são as populações mais pobres que são vulneráveis nesse sentido? Quais são as fórmulas dos vírus, das vacinas? Então, isso é uma forma criativa de pensar os conteúdos ao longo do ano. Não existe integração 100% do tempo. É isso que as pessoas precisam entender. E é isso que as pessoas ficam desesperadas quando a gente fala que vai fazer integração. Porque eles acham que é o trabalho integrado o tempo todo. Aí o professor, a professora de geografia fala, não vou dar mais aula de geografia, vou falar só de saúde coletiva, de problema. Não é isso. O mais importante é entender que o eixo estruturante ou integrador, que é sinônimo, é a mesma coisa, é escolhido antes e as disciplinas gravitam em torno desse eixo. Agora, gente, isso é um desafio, isso não é do dia para a noite, isso tem que ser de forma coletiva, democrática, tem que ter sentido, tem que ter significado. As disciplinas, elas trabalham de forma coletiva, mas, para eu fazer com que o estudante veja significado nesse eixo estruturante e desenvolva plenamente o que eu chamo de tema transversal, ele tem que saber fórmula, ele tem que saber conteúdo. Então, tem sim espaço para as aulas teóricas de cada área. Isso tem que estar muito explícito, tá bom? Olha só, elementos essenciais para o trabalho pedagógico integral, integrado e interdisciplinar. Primeiro, convicção no trabalho coletivo e na proposta pedagógica da escola. Eu volto a repetir, gente. Isso aqui são frutos de reflexões, pesquisas, trabalho, coisas que eu tenho escrito, que algumas orientandas têm pesquisado, defendido nas suas dissertações de mestrado, mas cada instituição de ensino, cada estado, cada município vai encontrar a sua forma de fazer seu currículo integrado, tá? Ponto 2, tem que ter sólida formação teórica e prática. A gente não pode perder de vista e tem que apostar na formação continuada, porque a formação inicial não dá conta de tudo. Precisa ter refinamento pedagógico. Tem que ter solidez no PPP e no currículo, nos documentos que são autorais da escola. A escola tem que tomar para si a responsabilidade de fazer o seu PPP e o seu currículo. Não é porque o Estado e o município os tenham que a escola tem que abrir mão de fazer. Precisa ter harmonia entre gestor, coordenação e supervisão, administração, os técnicos, docentes. Também tem que ter estrutura, né, gente? A gente precisa se indignar, sim, com a falta de estrutura física e tecnológica das nossas escolas. Não é normal trabalhar numa escola caindo nos pedaços, não tendo estrutura física, tecnológica, tá? Agora, olha que interessante, né? Eu disse que as 3 características principais de um currículo integrado são trabalho com eixo estruturante integrador, com eixos transversais, e o trabalho tem que ser, no mínimo, interdisciplinar. Agora, olha esse modelo aí do Janet, que é um professor da Universidade de Columbia, em Nova York. Ele vai trazer para a gente que existem 4 formas de integração. Multidisciplinaridade, pluri, inter e transdisciplinaridade. A forma mais simples é a multi.
É quando eu pego 2 ou 3 professores e a gente dá uma prova única, ou a gente leva os alunos para a quadra ou para o teatro da escola e faz uma coisa pontual. Tá ali, sem muito planejamento. A outra forma é a pluridisciplinaridade. Aí eu faço ao longo do bimestre 2 ou 3 atividades e eu faço um trabalho pluridisciplinar. Já na interdisciplinaridade, eu acho que vocês estão vendo o slide aí, vocês conseguem perceber que tem um quadradinho separado dos outros 3 aí. Esse quadradinho separado é como se fosse o eixo estruturante, integrador. Aí os professores estão sabendo por que estão trabalhando juntos. Tem mais uma característica importante, gente. A interdisciplinaridade ela é coletiva e envolve a escola inteira. Aí é diferente. Então, quando alguém, uma escola, os professores estão dizendo que fazem trabalho interdisciplinar, eu fico bem curioso, porque para ser interdisciplinar tem que envolver a escola inteira. Por isso que é tão difícil e desafiador o currículo integrado. E a forma mais apurada, que a gente só tem registro em algumas instituições de educação infantil no interior da França, da Dinamarca, da Suécia, é a transdisciplinaridade, que é quando você rompe de vez com as barreiras das disciplinas, tá? Então, é o desafio que está posto, tá? Bom, gente, então, afinal de contas, o que é eixo estruturante, integrador, transversal? Eixo estruturante, eu vou destacar o que está em vermelho aí, ó. Pode ser uma matéria escolar, com os devidos critérios, e olha o que diz o Santomé, que eu adaptei. É o eixo estruturante quem garante a verdadeira integração entre as áreas, viu? Ele é escolhido antes das disciplinas escolares, é ele quem torna vivo o currículo, tá? Eixo estruturante integrador é anterior ao transversal, ele é mais importante, tá? O eixo ou tema transversal, ele não é tão importante, no entanto, é ele quem dá liga, é ele quem conecta as disciplinas com o integrador, ok? De maneira prática, como é que o currículo integrado se materializa? Estou acabando, gente. Ele só funciona com trabalho coletivo. A escola precisa definir o que eu chamo de perfil de saída e o DNA pedagógico. A pergunta é o seguinte: o que o nosso estudante tem em nossa instituição que ele não tem nas outras? A gente não pode deixar de considerar também, por mais ruim que seja a BNCC e os outros documentos, o que eu aprendi nas minhas formações? Preciso trazer isso à tona. Levar em consideração os documentos estaduais e locais, precisa trazer os materiais impressos e virtuais, projetos exitosos que a instituição tem. A comunidade escolar tem que participar também. O que a comunidade espera da escola? A gente também, por mais que a gente critique, os nossos estudantes vão passar por avaliações de larga escala. Prova Brasil, Provinha Brasil. A gente precisa trazer isso à tona. Quais são os descritores? Precisamos definir esse eixo estruturante no início do ano letivo, do semestre letivo. Temos que estabelecer etapas de implantação do currículo integrado, não é da noite para o dia. Definir estratégias e momentos do trabalho integrado. Criar espaços curriculares integradores, definir espaço, tempo, conteúdo, projeto e as disciplinas envolvidas. Também não é integrado o tempo todo, ninguém dá conta. Tá? O que tem funcionado, gente, pelo Brasil afora? Rotinas pedagógicas, olha a pedagogia de projeto aí, que é a última parte da fala. Os centros de interesse do Decroly francês, as sequências didáticas, o uso de disciplinas eletivas ou especiais, e as unidades didáticas integradoras. Isso aí é do Santomé da Espanha, isso pode ser assunto para outra live, tá? Ok? Falando da pedagogia de projeto, que aí, gente, deixa eu só voltar aqui. Digamos que esse último slide aí, o que tem funcionado, seria assim, os professores estão me ouvindo e dizendo, tá, isso tudo é o currículo integrado. Como é que isso acontece na prática? Como é que isso se materializa, então? São esses exemplos aí. Tudo isso que tem funcionado, que muita gente tem tentado fazer e que às vezes não tem, essa segurança teórica de fundamentar essa sua prática. O que é essa pedagogia de projeto? Gente, a pedagogia de projeto, ela nasce como um processo de investigação propositiva no início do século XX, dentro do contexto político estadunidense, com John Dewey. É uma aprendizagem que tem um intento de promover democracia por meio da própria experiência, mas lembrando, é a democracia liberal estadunidense, democracia para poucos. Para ele, para o Dewey, todo pensamento é pesquisa e nos leva à utilização do método científico. O Dewey, gente, estava cansado com a aula expositiva dialogada. Ele queria levar os estudantes a praticar, fazer tudo. Aqui no Brasil, isso ficou com o nome de Escola Nova, tá? E recebeu problemas, recebeu várias críticas. Quem trouxe essa ideia foi o Anísio Teixeira e o Darcy Ribeiro, né? Os desdobramentos metodológicos, como é que isso virou uma metodologia? Com o pupilo do Dewey, chamado William Kilpatrick,
E quais são os passos da pedagogia de projeto? É interessante porque a pedagogia de projeto ela já tem um formato muito próprio, apesar das críticas, eu vejo com bons olhos a materialidade. Você faz a crítica dizendo que ela foi pensada para um contexto próprio estadunidense, mas que ela funciona bem, tá? Você reconhece o problema, você define e classifica esse problema. Classifica como? Dizendo se ele é pequeno, grande, se ele vai durar muito tempo ou não. Você levanta a hipótese. É importante saber que tudo isso você faz com o estudante, viu? Você elabora um plano de ação junto com o seu estudante. O que você vai precisar? Os materiais. Você testa a hipótese, você chama professores para participar. Então, assim, o formato da pedagogia de projeto casa muito bem com as necessidades do currículo integrado, do que ele prega. Agora, tem uma coisa importante, a pedagogia de projeto, ela não dura um ano inteiro, não. Ela é pontual, ela funciona bem para bimestres, para semestres, e o mais importante, tem data para encerrar. Ela tem data. Se surge a partir de um problema, quando o problema é resolvido, acaba a pedagogia de projeto e você busca outra alternativa. Então, eu já vi experiência de algumas escolas para tentar fazer o currículo integrado acontecer, que eles fizeram assim, ó. No primeiro bimestre, eles usaram a pedagogia de projeto. No segundo bimestre, eles usaram o centro de interesse. No terceiro, eles usaram sequência didática. E no quarto, usaram a unidade didática integradora. Então, o currículo integrado, ele é dinâmico. Ele é flexível, ele tem que ser autoral e o mais importante, ele precisa ser fruto de decisão coletiva e democrática. Por último, um modelo, eu não gosto muito dessa palavra, mas foi uma escola por onde eu passei no Distrito Federal, na rede pública, onde nós tentamos trazer um modelo de currículo integrado e no meio, vocês vão ver aí, o eixo estruturante era a cultura brasileira, era uma escola de anos iniciais. Em volta tem as disciplinas, na lateral tem os projetos, embaixo os interesses que foram surgindo ao longo do ano e em cima as legislações. E isso foi elaborado em 2014, eu tirei de um artigo que eu publiquei num evento que eu fui em 2014 na Paraíba, um evento de currículo, e a gente tentou socializar isso, trazer à tona e dizer que a escola tenta aí fazer do seu jeito a implementação desse currículo integrado, que é um grande desafio, sabe? Afinal de contas, o que é um currículo integrado, né? A gente pode ter um currículo integrado sem necessariamente ter uma educação de tempo integral, mas isso é um assunto para uma outra conversa. Então, eu posso ter uma escola de turnos, uma escola matutino vespertino, onde o currículo é integrado. Agora, eu não posso jamais ter uma escola de tempo integral, onde eu tenho turno e contraturno. É estranho. Se a escola é de tempo integral, o turno é único, é integral, tá? Então, na verdade, é isso. São as referências, tá? O meu muito obrigado nesse primeiro momento, tá? A gente se inscreva no meu canal do YouTube, eu tenho as lives lá, Café e Prosa Acadêmica. O livro, vocês vão poder adquirir, me procurem lá no Instagram, a gente vai, depois eu mostro para vocês como é. Eu moro em Ceilândia, eu sou da Ceilândia, eu estou na Universidade de Brasília, vocês podem adquirir o livro diretamente comigo, tá? Passamos cartão de crédito ao merchandising e a gente vai dialogando. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse primeiro momento da live, tá bom? É isso. Eu espero que eu tenha conseguido, Gina, materializar em... Olha, nas minhas contas foram 50 minutos, 48, eu não sei aqui o tempo exato, Gina. Nossa, Thiago, foi maravilhoso, superou todas as minhas expectativas, porque olha o que você fez, né? Você começa estabelecendo diálogo com esse momento desafiador da pandemia. Quem não estava aqui no começo perdeu a fala do Thiago sobre a diferença entre ensino remoto, educação à distância, a necessidade de pensar um currículo de transição para esse momento que a gente está enfrentando. Depois você traz um rico resgate histórico de como é que a gente vai construindo ao longo da história essa ideia de ensino por disciplinas e mais tarde a ideia de currículo. Então, foi maravilhoso, até aterrissar na pedagogia de projeto, no conceito de currículo integrado. Maravilhoso, irretocável a sua apresentação. Eu até quero fazer propaganda aqui do meu livro. Aliás, eu tenho vários aqui do Francisco Thiago, né? Desde o primeiro livro que ele lançou, Relações Étnico-Raciais na Escola, eu acho que o meu está aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, gente. Esse foi o primeiro livro que o Thiago lançou. 2015, eu tenho meu exemplar devidamente autografado, estava lá na noite do lançamento, na Faculdade de Projeção, e estou com esse aqui, gente, que delícia, super recomendo, leitura obrigatória para todos os professores e professores da nossa rede,
É um material preciosíssimo para a gente entender aquilo que a nossa rede anuncia como proposta pedagógica. Quem conhece o currículo em movimento, né, quem já se debruçou para ler integralmente o currículo em movimento, sabe que ele anuncia uma proposta de uma educação alinhada à ideia de currículo integrado. Inclusive, ele traz a proposição dos eixos integradores e dos eixos transversais. A gente precisa desse arcabouço teórico que o Tiago traz aqui para a gente poder entender melhor esses pontos. E aí eu já quero aproveitar o seu tempo, Tiago, trazendo as questões que você trouxe para nós, né, que são super importantes, e muitas perguntas apareceram. Então, como é que você prefere fazer? Eu sempre acho que é mais produtivo trazer um bloco de perguntas. Melhor, Gina, melhor que seja assim, melhor. E a gente está com a Maissara, eu brinco que ela é a nossa musa da tecnologia, ela está fazendo toda a mágica acontecer nos bastidores, e ela criou uma metodologia que eu gosto muito. Ela vai colocando, para você não se perder, ela vai colocando as perguntas na tela aqui do StreamYard para ficar lá visível no YouTube também. Tá, Mai? Tá me ouvindo aí, né? Quero agradecer, Gina, aproveitar e agradecer as pessoas que estão aí, né, na live participando, os cursistas aí, os colegas da Secretaria de Educação também, viu? E até fazer um adentro aqui, elogiar a política de currículo da nossa rede pública, que é considerada uma das melhores do país. Não é o documento perfeito, porque não existe perfeição num documento que eu considero que é dinâmico e vivo e que tem que se movimentar. Né? O currículo em movimento é referência, sim, para muitos estados aí, e a gente está aqui para melhorar sempre. Maravilha, Thiago. Depois você vai ter que olhar o chat com calma, porque primeiro eu tenho que te dizer do feedback super positivo que as pessoas estão dando. Quero reiterar os seus agradecimentos, porque a gente está aqui no finalzinho do dia, entrando para a noite já, quase 8 horas, e o pessoal não deixou a gente sozinho nem um minuto, todo mundo participando intensamente, construindo esse momento formativo conosco. Quero registrar aqui a presença da sua ex-professora Vânia Leila, que é minha prima, está aqui assistindo a gente. Nossos cursistas maravilhosos estão aqui, e nós temos colegas formadoras da EAP. A Delmaí, a Nilvânia, trabalham na mesma gerência que a gente. Então, obrigada aos cursistas, aos formadores, aos convidados. A gente tem professores de outros estados, professor Francisco, do Rio de Janeiro. A gente tem também a Elna e a Isabel, que também são formadoras da EAP. Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui construindo esse momento formativo conosco, tá? Continuem participando, por favor. Neide, querida, tá aí, ó, a Vânia já mandou parabéns para você. Beijo, Vânia. Neide da Escola Parque, Fabiola, Lívia, Edna, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas quero que todas e todos sintam-se abraçados por todos nós aqui. E aí, vamos para o bloco de perguntas, gente? Vamos lá. Vamos para o primeiro bloco de perguntas, são muitas perguntas excelentes a propósito. Primeira pergunta, se eu não estou enganada, é da nossa cursista Rebeca, eu acho que ela é da T5. Ela diz assim, ó, lendo a BNCC, podemos perceber que ela apresenta, por meio das suas 10 competências gerais, uma proposta embasada na garantia de uma aprendizagem de qualidade que leve em consideração a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Na sua opinião, como um documento tão bem elaborado como esse ainda pode encontrar resistência para ser de fato aplicado nos currículos e, consequentemente, em sala de aula? E aí eu já quero registrar que eu sei que, como um pesquisador alinhado às teorias críticas e pós-críticas do currículo, ao marxismo, né, Tiago? Você tem críticas à BNCC, então eu queria que você aproveitasse esse momento também para fazer essa leitura crítica a partir dessa pergunta. A segunda pergunta é da nossa cursista Marla, da T5, ela pergunta assim... Gina, desculpa, oi, qual o nome da primeira pessoa, da primeira professora? Rebeca. Rebeca, a Rebeca, isso. A segunda é a Marla, da T5, ela pergunta como trabalhar um currículo integrado numa estrutura da escola fragmentada em conteúdos, disciplinas e horários, principalmente nos anos finais do ensino médio. Excelente a pergunta da Mara, né? Da Marla. A gente já tem uma estrutura
que dialoga muito mais com o conceito de currículo de coleção, né, Tiago, do que com o conceito de currículo integrado. A gente tem um problema estrutural. A outra pergunta, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Delmaí, que é assim, olha, professor Francisco Tiago, a seu ver, por que grande parte dos professores da nossa rede resistem à pedagogia de projetos? Que ela acredita que é uma proposta interessante porque ela vai além da formação e da educação bancária. Você acredita que essa resistência se deva ao temor da autonomia dos estudantes? Thiago, eu vou fazer só mais duas, que aí eu te entrego a palavra, pode ser? Pode, Gina, claro. E eu sei que você é super articulado, inteligente, estava todo mundo aqui, Thiago, super surpreso com a sua articulação e você falando rápido, eu pensando, gente, desde os 10 anos ele já era assim, tinha um raciocínio super rápido, né? Então, eu sei que você dá conta do Paranauê, então eu vou te mandar mais duas, tá? Tem mais duas aqui que dizem assim, ó. Professor, as imposições e interferências de interesses diversos que atravessam a definição e proposição do currículo é um desafio que vivenciamos. Ou seja, né, o currículo é um campo de disputa. Considerando isso, essa intervenção desses interesses diversos, quais são os impactos disso para o novo ensino médio? E a Nilvânia, eu não sei... Ah, tá, eu acho que essa daqui o nome dessa anterior aí. Então, essa daqui eu não encontrei o nome na pergunta. Mas, Sara, vê se você acha para mim, querida. Aqui chegou para mim sem o nome, eu copiei do chat. Vou ver se eu localizo, tá? E a Nilvânia, que é formadora na EAP, inclusive... Nilvânia essa professora... pergunta, Gina. Ah, é da essa Nilvânia, da né? Nilvânia foi minha aluna no mestrado. Nilvânia foi minha aluna no mestrado. Maravilhosa, Nilvânia. A propósito, Thiago, tem gente aqui dizendo que quer ser sua aluna. Então, a gente já quer perguntar se você aceita aluno especial para estudar com você. Gina, me deram uma assessoria aqui grande. Olha, tô com as perguntas grandes aqui, ó. Que maravilha! Que coisa boa. A equipe me ajudando aqui também, viu? Então, é o Benedito que está aí te dando esse suporte. Fala para ele que eu mandei um beijo, tá? Tem Benedito, tem Danilo, minha filha. Tô com todo mundo aqui, ó. Você está bem assessorada, né? Dá um beijo no Danilo aí por mim, no Benedito. Vamos lá. As perguntas são suas, tá? Manda ver. Vamos lá, então. Olha só, gente, Gina, não é interessante você falar dessa articulação, né? Então tá bom, para o professor de didática tem que ter didática, né? Eu costumo dizer isso. É importante. E aprendi muito com sua prima, querida Vânia Leila, minha amiga, foi minha professora de didática 2 vezes. Acho que aprendi, fiz o concurso para didática e estou lá na cadeira de didática e currículo. Valeu a pena, tudo em família. Olha só, gente. Primeira pergunta da Rebeca. Rebeca, eu vou discordar de você num ponto, com todo respeito, a BNCC não é um documento bem elaborado, tá? Primeiro porque foi um documento privativista, organizado pela Natura, começa por aí, pelo Todos pela Educação, pelo Banco Itaú, pela Fundação Roberto Marinho, pela ONG Escola Sem Partido, e eu não vou dar mais nomenclaturas. Ela foi feita numa plataforma virtual, foi finalizada por um software de computador, não teve representação democrática de colegiados, nem da ANPED, nem do ENDIP, nem da ANDIP e nem do Fórum-DI, ou seja, não teve representação democrática das instituições públicas. Esse é um problema. Ela tem uma intenção muito boa que está por trás, contudo, vou te citar 3 países onde a BNCC fracassou: a África do Sul, a Austrália e o próprio Estados Unidos. Todos esses países que tentaram implementar um documento nacional engessaram o trabalho pedagógico dos professores e, a longo prazo, trouxeram políticas que baixaram os salários dos professores porque acabaram com as iniciativas regionais de valorizar a cultura local. Tem um outro problema que está por trás da Base Nacional Comum, que foi o retorno das habilidades e das competências. Isso. E aí, quando você fala de que não consegue entender, né, por que as pessoas falam tão mal da BNCC, o problema da BNCC está justamente no processo de elaboração. E tem mais um detalhe: nós não precisamos de mais um documento, nós já temos PCNs, nós já temos diretrizes curriculares nacionais.
O problema da BNCC está numa outra coisa. Quando ela diz que 60% do conteúdo é nacional e 40% é regional, o que é regional não será cobrado na avaliação de larga escala, portanto, não vai ser ensinado. E se não vai ser ensinado, a gente teme muito que os conteúdos de geografia, história, filosofia sejam esquecidos. Porque se só vai cair nos descritores avaliativos, ou seja, só será cobrado português e matemática, os estudantes não vão ter aula de geografia nem história. Há várias denúncias no Conselho Nacional de Educação de estados em que, nos anos iniciais, não há aulas mais de geografia e de história. Os professores não ensinam mais isso por um motivo muito simples. O índice do IDEB, que é medido, sobretudo, com os resultados dos testes de larga escala e que trazem impacto financeiro, ou seja, 13º, 14º para o salário dos professores, não é cobrado história e geografia. Então, se o professor não recebe a mais, porque ele não precisa dar aula de geografia e de história, ele não vai dar aula disso. Então, a BNCC, a longo prazo, gera regulação e gera controle. Sabe? Então, esse é um dos problemas. Além de trazer, traz à tona, de novo, neotecnicismo, que a gente já tinha achado que tinha acabado nos anos 80 e nos anos 90. Então, é um documento cheio de falhas, que a gente torcia que morresse de inanição. Mas ele não morreu, ele está aí. Então, por isso que eu trouxe aqueles modelos do Sacristã, de que quando o documento curricular é prescrito, a gente consiga melhorar ele, pelo menos na modelagem, no planejamento da escola. A BNCC está aí, está aprovada, é lei, então que a gente consiga fazer de uma limonada esse limão azedo. Essa é a ideia, tá? Marla, qual é o desafio de trabalhar com um currículo integrado numa escola tão fragmentada de estrutura que trabalha com grade, sobretudo nos anos finais? É o problema dos colegas professores terem sido formados no modelo das caixinhas e das disciplinas. Isso é um desafio enorme. O dia que a gente entender que o currículo integrado fortalece as disciplinas e não acaba com elas, a gente vai conseguir trabalhar melhor. Outra coisa, até as formas de ingresso no vestibular, dos vestibulares nas universidades mudou. Porque a grande desculpa e prerrogativa dos colegas que são contra o currículo integrado é que os alunos precisam passar no vestibular. Ora, o vestibular não trabalha mais por disciplina, é por área do conhecimento, é por eixo. Então, se até o vestibular, que é tão desigual, é tão injusto, já mudou, não tem sentido a escola básica não ter mudado ainda. Esse é um grande desafio, Deumaí, né, que é o nome, ok? Por que alguns colegas da Secretaria de Educação têm resistência à pedagogia de projeto? Olha, tem muitos colegas que têm resistência a tudo que foge aos planejamentos que estão prontos há 10, 15, 20 anos. Eu era professor de estágio antes de ingressar na Universidade de Brasília, eu dei aula na Faculdade de Projeção, no Centro Universitário de Projeção. E eu tive estagiários que me relataram que professores, alguns professores e professoras, não só da Secretaria de Educação, gente, professores da rede privada também, davam aulas usando problemas de matemática com a moeda cruzeiro, nem mudava para o real, porque tinha preguiça, não vou usar a palavra preguiça, mas não adaptavam seus planejamentos. Então, infelizmente, existem profissionais e profissionais em todas as carreiras, mas muita gente tem a resistência à pedagogia de projeto, porque a pedagogia de projeto, ou o centro de interesse, ou a sequência didática, qualquer coisa que fuja da aula tradicional, exposição oral, questionário, leitura, resumo, questionário, qualquer coisa que saia da zona de conforto do docente dá trabalho. E qualquer coisa que dá trabalho foge do controle do docente. Então, a gente precisa mudar um pouco essa perspectiva. E lembrar que o nosso currículo em movimento, ele é baseado nas teorias críticas e pós-críticas, ele pede o uso de eixo estruturante, integrador, transversal, mesmo com as falhas teóricas que o documento tem, então a gente precisa sair disso. É uma política de Estado, e eu, como servidor público, preciso seguir o que está no Estado. Então, é uma questão de política. A pergunta da Nilvânia, quando fala da questão da interferência do Estado no currículo. Nilvânia, você foi minha aluna de currículo, você sabe muito bem, e aí eu socializo com os colegas, que o currículo, ele tem os modelos de interferência, né? Tem o Sacristã chama de modelo de intromissão burocrática, o William Paina, o canadense, chama de cadeado curricular, e eu dei o nome em 2011 disso de Torre de Babel curricular. Sabe aquela coisa que ninguém entende nada de educação, mas quer deixar sua marca no governo? Vai lá e muda o livro didático, vai lá e coloca o estudo da criação humana da Bíblia, ou então muda a cor da escola porque o partido não é vermelho, é azul. Isso tudo é interferência política direta dentro da educação, e a gente tem vivido isso. E a interferência disso para o ensino médio, que foi a pergunta que me veio, é muito grave. Agora em julho, a revista do INEP, a revista em aberto, trouxe um dossiê sobre as políticas do novo ensino médio
para as escolas brasileiras. Eu tenho um artigo meu lá sobre a autonomia do docente que foi ferida. Por que foi ferida? Porque o Michel Temer, o então presidente, aprovou a medida provisória que a gente deu o nome de reforma da caneta em cima da hora. Por isso que demorou 1 ano para a BNCC ser modificada para o ensino médio. Então, eles tentaram casar a mudança do ensino médio, do novo ensino médio, com a BNCC. Então, olha o problema da BNCC. Ela é diferente para o ensino fundamental e é diferente para o ensino médio. Hoje, o pessoal do ensino médio tenta fazer um milagre, que é casar a BNCC com o PCN, com diretriz curricular, com itinerário formativo. É uma confusão. Por quê? Porque a interferência do Estado para o ensino médio é muito grave. E o nosso ensino médio brasileiro ele já vinha cheio de problemas. Você vê que tinha currículos pelos estados que tinha 24 disciplinas. Então, era uma torre de Babel curricular. Era muita gente tentando fazer um monte de coisa. E, normalmente, as pessoas, quando querem mudar alguma coisa, eles criam disciplinas e vão criando, e vão criando. E quando você vê o estudante não está preparado, do ensino médio, o jovem, nem para ingressar na universidade, nem para ir para o mundo do trabalho. E é um problema sério. É isso, Gina. Acho que são essas as perguntas. Foram essas as perguntas que foram feitas. Gente querida, Tiago, eu sinto que quando eu estou falando, o seu microfone tem que estar desligado para não dar retorno aqui. Eu estou ouvindo a minha voz vindo do seu computador. Gente, maravilhosas as respostas do Tiago, né? Ele, como disse alguém aqui no chat, né? A Maria Delmaí falou, ele é competente e carismático, exatamente. Tem um raciocínio rápido, responde com objetividade, clareza, e trouxe os pontos centrais. Chegaram outras perguntas, aproveitem, gente, para mandar outras perguntas, a gente está quase aqui fechando o nosso tempo, a gente começou às 7 e vamos até 8h30, a gente tem mais 20 minutinhos. Tiago, eu queria que você explanasse um pouco mais sobre uma questão que eu considero central para a nossa rede. Eu acho que muito do que você falou aí, trazendo esse resgate histórico, é importante para a gente refletir sobre o fato de que uma educação colonial, bancária, instrucionista, nos constitui, né? É o modelo educacional que nos formou, é o modelo educacional hegemônico que prevalece, que está posto, né? Então, eu acho que o ponto de partida é uma espécie de tomada de consciência de que escola nós somos, por que somos assim e que passos precisamos dar para mudar. E eu acho que há muitos passos que a gente precisa dar, mas eu vejo que tem um passo que é essencial, que está relacionado à autonomia do docente. Eu, em abril, completo 30 anos como professora, e eu bati muito cabeça até entender que eu preciso ser dona do meu trabalho como professora. E como diz, não vou lembrar o nome do teórico agora, mas você vai me ajudar, o Giroux, ele fala sobre o professor como burocrata do currículo. E eu sinto que em muitas redes prevalece essa perspectiva do professor como burocrata do currículo. Aquele cara que vai executar, como muitos imaginam, eu tenho uma BNCC com um conteúdo prescrito, com objetivos de aprendizagem estabelecidos, com competências e habilidades, e eu vou executar aquilo ali. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como a autonomia do professor pode trazer potência ao processo pedagógico, e queria que você discutisse também, aí já é uma segunda pergunta, porque eu acho que quando você traz a reflexão sobre currículo integrado, você nos provoca a uma mudança estrutural, uma mudança de concepção das nossas crenças, dos nossos entendimentos sobre o que é aprendizagem, o que é sujeito, o que é educação, e eu sinto que a educação bancária, que é essa educação onde o estudante é visto como uma gaveta onde eu vou depositar conteúdos, ela acabou colaborando para a criação de uma falsa dicotomia, que é a ideia de que ou eu trabalho os conteúdos ou eu formo para a cidadania, ou eu trabalho os conteúdos ou eu formo o estudante para a emancipação e para a conscientização. Queria que você abordasse esses 3 pontos, porque eu acho que são pontos centrais para a gente compreender um pouco mais da especificidade da nossa rede. Por favor.
Opa, Gina, você quer desafios, hein? Essas suas duas perguntas dão dois textos, hein, Gina? Eu posso te dizer que a primeira questão, Gina, é sobre autonomia como potência para materialidade da emancipação humana. Eu até respondi em forma de texto, mas eu vou trazer em forma de reflexão oral aqui, e eu vou dar referência na revista em aberto do INEP, de julho desse ano, revista número 107, em aberto. É a revista do INEP, eles trouxeram um dossiê sobre os impactos da BNCC para o trabalho dos professores. E eles me encomendaram um texto falando da autonomia docente no ensino médio. Né? Mas olha, Gina, eu concordo com você que o nosso modelo de educação ainda é colonial, bancária, instrucionista, essencialmente hegemônica, tradicional, ainda prevalece. Como é que a gente muda isso? E quando você lembra do Giroud, que ele fala do professor como sendo um autônomo, intelectual, eu vou lembrar também do Sacristã, eu trouxe isso na minha fala, mas talvez eu disse muito rápido. O Sacristã lembra o tempo todo que o professor, a professora, é e precisa ser o último árbitro do currículo. O que isso significa? Que o professor ele tem autonomia para trancar a porta da sala de aula dele e materializar o melhor ou o pior currículo da vida dele. Então, às vezes, quando ele participa dos projetos, dos processos de elaboração da instituição de ensino, ele pode até dizer que concorda com tudo aquilo que ele vai fazer. E aí ele vai para a sala de aula e melhora até a proposta pedagógica da escola, melhora o currículo, e quando ele não socializa isso, ele promove o currículo oculto. O currículo oculto no sentido negativo. Porque quando ele melhora, ele deveria ou ele poderia socializar aquilo. Ele poderia exercer aquela autonomia dizendo o que ele fez para melhorar. Mas também, quando ele pega e ele participa das coletivas, das reuniões coletivas, daquela proposta que é muito boa, e ele simplesmente concorda, mentindo, até só negando conhecimento, que as pessoas não sabem, mas só negar conhecimento é crime, e ele empobrece o currículo, porque se ele tem autonomia para dar aula, ele também pode empobrecer o currículo. E ele não conta para ninguém, ele vai causar prejuízo pedagógico e de cidadania para aqueles estudantes para o resto da vida. E o estudante, ele vai lembrar dos piores professores o resto da vida. Então, às vezes, a gente não tem noção das decisões equivocadas curriculares que nós tomamos e os estudantes levam para a vida toda isso, as estudantes. Então, como é que a gente trabalha com isso, Gina? Eu vejo, Gina e demais colegas aqui, eu vejo que é uma mudança de postura e de perspectiva, e quando você diz, eu demorei, vou fazer 30 anos de serviço, e eu demorei um pouco, e a gente demora mesmo, quando a gente tem que ter um entendimento de que se eu não tiver domínio da organização do trabalho pedagógico, eu estou falando o currículo, que é a forma de organizar o conhecimento, mas não só o currículo, as metodologias de trabalho, porque às vezes o problema não está no currículo, sabe? Eu costumo dizer que o currículo às vezes não é o culpado de tudo, ele está muito bom, mas para materializar o currículo eu preciso escolher as melhores metodologias, só que eu tenho que ter formação para isso. E às vezes eu decido que eu vou aplicar e trabalhar com as melhores metodologias, só que eu viro para um lado, para o outro, e eu não vejo colegas que pensam como eu. Ou eu vou atrás da melhor estrutura e vejo que a escola não tem a melhor estrutura. Mas um passo fundamental é eu reconhecer qual é a função social da escola. E aí eu vou lembrar do Giroud, aí eu vou lembrar de outro intelectual francês que é fundamental nessa perspectiva aqui, aliás, de um italiano, desculpa, não é francês, de um italiano, que é o do Antônio Gramsci. E o Antônio Gramsci tem tudo a ver com currículo integrado. As pessoas acham que não, com a formação integral. Porque o Gramsci vai falar da formação do omnilateral, ou a formação omnilateral. O que é omnilateral? Todos os lados. Ele vai falar de uma escola que trabalhe todos esses lados. O Gramsci vai dizer o seguinte, olha, o dia que tivermos uma instituição de ensino para a classe trabalhadora, que aí sim não seja colonizadora, que o ensino não seja bancário, tomando como perspectiva o Paulo Freire, né, de um professor que não tem a intenção só de depositar e querer sacar, mas que pense fora da casinha, e que queira um estudante que não seja não tão somente esse estudante que repita só o que ele diga, mas que responda a uma expressão numérica, que traga a resposta diferente da forma como esse professor pensou, sabe? Então, assim, eu penso que essa perspectiva anticolonial, antibancária, anti-instrucionista, se o nosso desejo de fato é despertar isso nos estudantes, primeiro precisa começar conosco.
E vai muito além da discussão do currículo. E digo mais, se queremos isso a partir do campo curricular, o professor precisa ser autor do currículo. É por isso que eu condeno a BNCC nesse sentido, porque os professores não foram ouvidos na BNCC, muito pouco ou quase nada. Sabe, Gina? Essa é a primeira resposta, digamos assim. Sobre o currículo integrado, essa mudança estrutural de crença, de perspectiva, e que eu concordo com você, é colocado no refratário essa dualidade de que, e isso é muito forte aqui no país, sabe, Gina? Quando a gente lembra daqueles conteúdos de didática, de tendência pedagógica, né? Ou trabalha conteúdo ou conhecimento, ou é para a cidadania, ou é para a ciência. E aí eu vejo muito a dualidade estrutural, essa dualidade estrutural muito forte, da seguinte maneira: a escola pública finge que ensina conteúdo quando fala que trabalha para o amor e para a cidadania, para a emancipação, e a escola privada, de fato, prepara, treina e coloca todo mundo no melhor mercado de trabalho e na melhor instituição na universidade. Olha, tem o professor aqui do Goiás, o professor José Carlos Libani, escreve um texto, um artigo, que ele fala o seguinte: a dualidade perversa da escola brasileira. É uma escola do acolhimento social para os pobres e uma escola do conhecimento para os ricos. Como é que a gente vai romper isso? O currículo integrado é uma das possibilidades, é uma das saídas. Porque, de fato, eu quero uma escola, uma instituição de ensino de preferência pública, laica, de qualidade, emancipatória, onde o estudante discuta comigo o que significa log de A e de B, que saiba o que seja função exponencial, que traduza uma tabela periódica, mas que consiga discutir na rua os impactos de uma fábrica que vá para um interior e destrua o meio ambiente. Um estudante que discuta conteúdo, sim, mas que transforma aquele conteúdo numa informação poderosa que vire conhecimento. Eu posso ter isso ao mesmo tempo. Um estudante que saiba plantar uma horta, que produza uma horta, que vá para a cozinha fazer o seu alimento e que consiga diferenciar, né, as importâncias da vitamina. Isso a gente tem em alguns países, eu não preciso nem ir para país de primeiro mundo, tem algumas escolas públicas dentro da China, dentro da África do Sul, que são de tempo integral, mas não é de tempo integral 10 horas não, gente, é 6 horas no máximo, onde o estudante chega, tem aula de teoria musical de manhã e na parte da tarde ele vai para o piano, ele vai para a flauta, ele vai para a cozinha da escola e ele chega com o jantar pronto. Então, e o investimento não é nem tão alto. Então, há o baixo investimento, o mau gerenciamento, a malversação de gasto, que é o desvio de verba. E isso tudo, alguns outros países que têm um PIB muito menor do que o nosso já conseguiram resolver. Então, é possível, sim, vencer essa dicotomia que nos é colocada. É uma dicotomia falsa, artificial, de pessoas, como já dizia o Darcy Ribeiro, que colocaram o projeto de educação brasileira para ser um fracasso. E a gente precisa vencer isso. Eu acredito, sim, que a gente consiga romper com essa dualidade artificial e mentirosa, de que conteúdo tem que estar do lado contrário de conhecimento, de que ciência tem que estar do lado contrário da cidadania. Eu penso que pode ser uma coisa só. Deve ser uma coisa só. Ok? Nossa, que aula, hein, gente? Tá todo mundo encantado. Tiago, meu amor, desliga o seu microfone aí um pouquinho, que eu tô ouvindo a minha voz chegando aqui. Olha, o pessoal tá dando feedback aqui maravilhoso. A gente tem gente da Escola Classe 8 de Ceilândia, Gabriel, aliás, a Michele mandando um abraço. Michele, abraço para você. O Paulo Henrique Batista está aqui, professor da nossa rede. A Daniela falou, excelente aula. Gente, o Francisco Thiago é aquele pesquisador apaixonado pelo que faz. Aliás, eu costumo dizer que quando ele era nosso estudante, lá no CEF10 de Ceilândia, ele já era muito apaixonado por tudo, lembra, Francisco Thiago? Tudo que a gente queria ver bem feito, a gente chamava o Thiago para participar dos projetos. Mas ele tem uma característica que eu acho que eu não falei na apresentação dele, que é decisiva. O Thiago estudou em escolas públicas da Ceilândia. O Thiago foi professor das séries iniciais por 14 anos na nossa rede. E eu acho que isso traz uma força, uma legitimidade, uma potência para o que ele fala. Porque eu acho que pode ser o melhor teórico, mas se ele não botou o pé na sala de aula, a pesquisa dele vai ser diferente da pesquisa de alguém que tenha feito uma imersão na escola. Porque não adianta ir lá e fazer etnografia 6 meses, né? A gente que está há muitos anos na escola sabe que há coisas e vivências que só o tempo trará, né? Então, Thiago, eu estou vendo que está dando 8h30,
eu não acho justo te explorar mais, ficar mais com você, a gente está aqui. A live continua quente, o pessoal continua aqui participando, a gente não teve queda de audiência. A Lívia falou aqui, vontade de sentar do ladinho desse professor e ficar conversando por horas com ele. Eu também tenho essa vontade, gente. Eu confesso para vocês que eu sou muito exibida de ter essa proximidade com o Thiago. Me perdoem, mas eu não consigo controlar. Então, Thiago, para a gente encerrar, eu queria que você fizesse uma consideração que eu acho muito importante. A gente está a 6 minutos de terminar a nossa live, e uma coisa que eu acho que é fundamental e central é a seguinte: a educação bancária nos constitui, a educação colonial nos constitui, portanto, nós não nos desvencilharemos dela tão facilmente. Isso requer tomada de consciência, esforço contínuo, política pública, esforço coletivo e individual. Então, eu acho importante que cada professor tenha um compromisso ético com a sua formação e busque se qualificar. E foi dentro da sala de aula, mergulhada na sala de aula, que eu comecei a ficar incomodada com a educação bancária ao perceber que ela não me dava os resultados que eu buscava. Eu queria que o aluno aprendesse, né? Aprendesse ler, interpretar, escrever com clareza, com coesão, e a aula expositiva, ela não consegue mobilizar o estudante. Eu queria que você trouxesse uma reflexão que aparece em todas as suas discussões teóricas, né, de maneira muito transparente, que é o quanto o currículo integrado, ele é muito mais efetivo para provocar o engajamento do estudante e trazer a possibilidade de aprendizagem significativa. Porque, para mim, a tragédia da educação bancária é que ela reduz o estudante à plateia e a espectador do professor. A gente precisa de uma concepção e de uma metodologia que nos leve a ser professores numa perspectiva de criar situações adequadas de aprendizagem, né? Então, não basta ficar dando aula expositiva se aquilo não faz o aluno aprender. Então, eu queria que você discutisse um pouco, como nosso último ponto aqui, eu não vi outras perguntas chegarem, queria que você discutisse um pouco, refletisse um pouco com a gente sobre o quanto o currículo integrado pode nos ajudar a atingir aquele que é o nosso objetivo mais importante: garantia do direito à aprendizagem, garantia do desenvolvimento pleno, integral, garantia da possibilidade de vivências escolares que me ajudem a construir o entendimento do que é cidadania, do que é democracia. Como é que o currículo integrado pode nos ajudar, como docentes, a produzir melhores resultados no nosso trabalho em sala de aula? Ótimo, Gina. Eu costumo dizer uma coisa fundamental, e você lembrou bem nas minhas discussões: não existe um currículo integrado. Isso é fundamental. Uma vez que a escola defina o perfil de saída dela, eu vou ter o currículo integrado do CF8, CF10, CF12, CF15, escola classe X, Y. Isso é importante demais, porque já existem projetos exitosos em cada instituição de ensino. E, às vezes, aquele projeto exitoso vai ser o carro-chefe, o guarda-chuva, o eixo estruturante daquele currículo integrado. Então, o currículo integrado é uma chance muito grande da instituição de ensino normatizar, escriturar, teorizar e colocar em prática aquilo que a gente mais almeja, que é colocar o estudante no centro. Mas colocar o estudante no centro não é revisitar aquelas discussões sem muito fundamento que a gente fazia nos anos 90, de que antes o centro era o conteúdo, depois era o professor, depois era o aluno e agora eram os dois. Quando eu digo colocar o estudante no centro, é tornar o estudante sujeito, aprendiz e, ao mesmo tempo, gestor junto com o professor da sua aprendizagem. Ora, se o currículo integrado é um fator que facilita, possibilita essa chance de aprendizagem real, de ligadura, eu chamo de ligadura, da escola com a comunidade, com a sociedade, com tudo que o estudante vive por meio dos eixos estruturantes, transversais, de vivência democrática, até porque ele é dinâmico. Eu costumo dizer que um eixo estruturante para o ano é o suficiente, mas os transversais, eles surgem ao longo das perspectivas dos próprios estudantes para os professores. Então, imagine você ter a riqueza de um estudante, de uma turma, e escolher qual é o eixo transversal do mês,
da semana. Então, é muito dinâmico. Só que, ao mesmo tempo, é muito trabalhoso para o professor, para o docente, sair da sua zona de conforto. E imaginar, por exemplo, que naquele mês o eixo transversal vai ser decidido junto com a turma. Só que a turma tem que entender um pouquinho desse movimento. Isso no ensino médio deveria ser muito mais tranquilo, porque o nível de entendimento dos estudantes é maior. Mas no ensino fundamental 2 é perfeitamente possível isso acontecer. Então, eu vejo como grande possibilidade, como força motriz, que salta aos olhos, sair daquilo que a gente tem feito que não tem dado certo. Pode ser, Gina, que daqui a uns anos o currículo integrado nem funcione mais, que a gente tenha outras possibilidades, e eu torço para isso. Mas uma das certezas que eu tenho, convicções que eu tenho, que você tem como pesquisadora também, que é, e como professora, é que o currículo coleção disciplinar em grade já não funciona mais. E que o que nós temos hoje, que tem dado muito mais resultados, é a integração. E é a integração por meio da materialização dessas ideias que a gente tem levantado. Centro de interesse, pedagogia de projeto, projetos de trabalho, unidade didática integradora. Então, você imagine a felicidade de uma comunidade escolar, ver a sua horta coletiva passando na televisão, um projeto como o seu, que nasceu na periferia de Ceilândia, recebendo um prêmio da Unesco, da ONU, da Unicef. É disso que se trata. Então, o currículo integrado nada mais é do que você integrar pessoas, disciplinas, áreas e vidas. A gente não pode esquecer que escola é vida. Eu fiz algumas lives esse ano e eu sempre gosto de encerrar as lives dizendo o seguinte: a prova mais interessante e material e cabal incontestável de que sem vidas não existe escola é você olhar as instituições de ensino mortas esse ano de pessoas. Olha quantas gentes morreram, quantas pessoas morreram esse ano por causa dessa pandemia, por causa da SARS-CoV, do vírus, né, que causa a Covid, que tem causado essa mortandade, e como a gente sente falta de estar nos nossos espaços de ensino. Então, o currículo é vivo, e o currículo integrado é a vivência coletiva das pessoas se encontrando. Então, é muito mais interessante ensinar de 2, de 3, de 4, de 5 pessoas e aprender coletivamente do que ensinar sozinho. Ninguém aprende sozinho, ninguém vive sozinho. Então, o currículo integrado nos desafia a isso, a sair da zona de conforto e aprender na coletividade. A chance de dar certo é muito maior do que no ensino solitário. Essa é a minha aposta. Essa é a nossa aposta da emancipação coletiva. E as pessoas que querem controlar outras pelo conhecimento têm muito medo disso. Porque a política vem de polis, vem da Grécia, vem da associação. O currículo integrado provoca isso também. Está lá no fundo. As pessoas têm medo disso. Acho que é isso, Gina. Maravilha, Thiago. Os feedbacks positivos continuam aqui. A gente disse que seria a última pergunta, mas tem uma pessoa que está insistindo que você volte a falar sobre um assunto que você já falou bem no início da live, que eu achei super pertinente. Em consideração a essa pessoa que ficou aqui esperando que você falasse sobre isso, eu queria essa pergunta que você botou na tela, Mai. Olha aí, Thiago, ela quer que você fale um pouco mais sobre a diferença entre ensino remoto e EAD. É a pergunta da Cristina. Obrigada, Cristina. Ô, Gina, com certeza. No meu artigo sobre currículo de transição, que está publicado na Revista Acadêmica da Universidade Federal do Amazonas, é só digitar no Google, gente, currículo de transição e o meu nome, que vocês baixam o artigo. Mas Cristina, isso. Eu vou explicar. Educação à distância é uma modalidade, está prevista na LDB, foram as últimas diretrizes curriculares nacionais editada pela presidente Dilma, uma das últimas, em 2016, antes do processo de impeachment. É uma modalidade consolidada, tem legislação própria, tem legitimidade, funciona para algumas ofertas no Brasil. A gente tem o programa da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, a gente tem cursos de formação continuada, pós-graduação, isso é bem consolidado no país. Ensino remoto é uma forma de compensar o ensino presencial que é realizado em situações excepcionais, como é o caso da pandemia. Ensino remoto a gente realiza há muitos anos, até antes da tecnologia. Primeiro curso remoto que era oferecido era o curso de costura, onde as costureiras recebiam lá nos Estados Unidos os moldes das costuras nas revistas. Chegava por correspondência, elas abriam e faziam e depois devolviam aquilo ali. Então, a educação à distância é uma modalidade, e ensino remoto é para compensar o ensino presencial. Basicamente é isso. Ok? Perfeito, Thiago. Muito bem respondido. A gente está chegando aqui a mais de 1h30 de live.
Os elogios não param, né? A gente realmente, ouvindo o Tiago falar, a gente fica com uma vontade imensa de estudar, né? Para construir essa propriedade que ele construiu. As pessoas estão perguntando sobre como fazer para comprar o seu livro, então, mais uma vez, eu vou mostrar aqui o livro do Francisco Tiago, devidamente autografado, então, quem compra direto com o Tiago ainda leva um bônus, né, gente? O autógrafo dele. E ele já falou aqui que a gente pode comprar pela editora, né, Tiago? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Comprar com você, comprar com a editora? A gente vai deixar um contato sugerido pelo Tiago na descrição do vídeo, para facilitar aqueles que quiserem comprar diretamente com ele, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, então é o seguinte, ó, vocês podem adquirir direto no site da editora Kiron, demora um pouquinho mais por conta da pandemia, dos correios, mas chega direitinho, editora Kiron, livraria e editora, ou vocês podem adquirir comigo, aqui em Ceilândia, vocês podem me procurar do jeito que acharem melhor. O meu e-mail, eu vou pedir para a Gina deixar aí o contato, acho que no e-mail é mais fácil também, pelo e-mail vocês podem, ou pelo direct do Instagram, francisco.tiago.nb, vocês podem me procurar. Eu moro em Ceilândia, também estou aqui em home office. Vocês podem me procurar, pegam direto aqui comigo. Eu também passo cartão, sai mais em conta um pouquinho. Só que eu também não entrego. Vocês têm que pegar comigo aqui direto, tá? Tá aí o meu Instagram, @francisco.tiago. Vocês me procuram lá no Instagram, a gente negocia direto no direct, tá bom? E o livro tá aqui. Se vocês digitarem no Google, Editora Kiron, é daqui de Brasília mesmo. Tá? Quem mora em Brasília facilita, porque a entrega é rápida, me parece que em 5, 7 dias eles entregam, ok? Mas quem quiser pegar direto comigo, a Gina fez a propaganda ainda, tem a vantagem do autógrafo, tá? Vocês podem comprar direto aqui comigo, eu moro em Ceilândia, tá bom? É isso. Muito obrigada, Thiago. Então, gente, eu quero, de coração, vou pedir a Maissara para entrar. Entra, Maissara, por favor, porque a gente sempre gosta de terminar juntas aqui na tela, né? Esse é um trabalho coletivo. Como disse o Thiago, nós somos sujeitos sócio-históricos, coletivos, políticos. A gente não consegue fazer nada sozinho, né, Thiago? Então, quero aqui agradecer ao Thiago por aceitar esse convite, por trazer uma fala tão primorosa, tão qualificada, superou todas as minhas expectativas, por mais que eu te conheça e saiba o pesquisador incrível que você é, ainda assim você conseguiu me surpreender para mais, né? Agradecer a Maissara, que é essa parceiraça de trabalho, que está sempre comigo, me acompanhando em todas as nossas ações aqui no canal Mulheres Inspiradoras. Agradecer aos nossos cursistas maravilhosos. Essa aula não estava programada na ementa do curso inicialmente, mas à medida em que o curso foi caminhando, a gente sentiu a necessidade de inserir. Então, ainda que não estivesse programado inicialmente, os nossos cursistas apareceram, participaram, mandaram perguntas, e agradecer a todos vocês, gente. Vânia, um beijo, obrigada por todos vocês estarem aqui. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Esse é um canal feito de professoras para professoras, é um canal de formação, então sejam bem-vindos. Toda semana a gente vai ter uma aula diferente, e algumas vezes 2 aulas na semana, para deixar a nossa contribuição, né, na construção desse diálogo que nos ajude a qualificar ainda mais a educação pública. Então, eu vou passar para a Mai se despedir, fazer as considerações finais para o Tiago, e a gente já encerra com a fala dos dois, tá bom? Muito obrigada, gente. Beijo. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, ter participado dessa aula maravilhosa. Depois vou reassistir a aula, só com o compromisso de fazer as minhas anotações, depois que eu também consegui ler o livro, que já foi devidamente autografado. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui nesse momento e de poder contribuir dessa forma que nós estamos fazendo, que é deixar as nossas aulas aqui gravadas para quem quiser reassistir. Queria pedir para vocês que estão assistindo que façam, que deem a curtida lá na aula se vocês gostaram, porque isso faz com que o conteúdo tenha mais visibilidade na plataforma, e o nosso interesse é que mais professoras e professores tenham acesso ao conteúdo de qualidade, às discussões que nós fazemos aqui. Então é isso, desejo uma boa noite, tá certo? Grande beijo.
Eu quero reiterar as palavras aí das duas colegas, amigas, professoras. Eu não consigo ver o que está no chat aqui, mas me mostraram. Vejo que tem muita gente bacana. Eu tenho colegas, amigas aqui da UNB que estão aqui. Acho que eu vi o nome da Rosana aqui. Muito obrigado. Vânia Leila, querida, um beijo. Gina, carinho enorme por você, viu? Mas Sara, obrigado pelo suporte, pelo acompanhamento. Quero agradecer a todo mundo que esteve presente e dizer que eu estou com um diálogo aberto aqui para quem quiser discutir, dialogar. Meu compromisso com a educação pública de qualidade, laica sempre, e para a emancipação das pessoas, e falar de educação é sempre um prazer, e discutir currículo também, a gente precisa discutir currículo e falar de currículo, e sempre discutir com pessoas que querem, de fato, um Brasil melhor, um país mais justo, um país menos racista, menos machista, menos desigual e menos homofóbico cada vez mais. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, gratidão. Queria só dizer que a gente vai deixar também, Francisco, na descrição aqui do canal, o link para o seu canal também, e os contatos, tá certo? Quem quiser, depois é só acessar. É isso. Amiga, você vai falar mais alguma coisa? Então, boa noite.